Boa noite, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos por estarem mais aqui, estarmos reunidos aqui, mais uma sexta-feira. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui comungando com vocês as palavras de Jesus e especialmente a parábola do semeador, que é uma das minhas favoritas. Seja pelo fato, né, dela ser bem didática e ser bem fácil de passar para criança, então trabalhar ela na evangelização é bacana, porque você tem como de trabalhar dinâmicas, ela e a do Samaritano, então uma das mais fáceis, assim, mais bacanas, né? Então já escutei elas várias vezes, seja nas minhas aulas de evangelização, ou seja em outras circunstâncias. E então eu queria falar hoje, trazer esse tema para a gente debater aqui hoje. Como ela tem um trechinho, hoje eu não vai ter muitos slides, mas especialmente da parábola eu vou projetar aqui então para a gente ler, para estar lendo com vocês. Pois bem. Perfeito, André, dá para ver bem. Obrigado. A parábola do semeador, ela está inserida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sedes Perfeito. E é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos ler aqui a palavra do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque careciam de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E o interessante dessa parábola é que logo na sequência já vem dentro do texto do Evangelho, né, de Evangelho de Mateus, já uma breve explicação da própria parábola. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra de reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, e é que recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que em ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, nesse ponto, nós vemos que Jesus
trouxe o texto do Evangelho, trouxe o texto por parábolas, e explicando ali deixa eu só colocar vocês aqui na tela do lado. E explicando ali para os discípulos, foi muito importante, principalmente naquele momento em que todos os discípulos sairiam para pregar a palavra da Boa Nova, né, da palavra de Jesus, e servia como uma instrução para aquele momento. E ela traz aqui um didatismo interessante, quase autoexplicativo. Então, poxa, André, então por que nós traríamos para o estudo uma parábola que é quase autoexplicativa? Mas assim como todos os demais ensinamentos de Jesus, eles foram feitos para durarem séculos, milênios, como a gente está se vendo já no segundo, indo para o terceiro milênio. Então, ele vai acompanhando cada uma das etapas da nossa evolução, como se nós fôssemos destacando as sutis camadas de compreensão à medida que a nossa inteligência assim permite. E aqui eu vou pedir uma parte para quebrar uma regra minha, que é de nunca trazer uma informação sem ter a confirmação. Mas eu vou contar o milagre sem contar o santo. Então, deixando claro que essa informação carece de confirmação de fonte. Mas como foi meu pai que contou, né, eu vou jogar a culpa nele. E acho que, como muita gente sabe aqui, como eu já falei, eu venho de uma família espírita e nós debatemos há muito tempo, fazemos o Evangelho no Lar agora de forma virtual, né? E toda vez que nós falamos de parábola, meu pai lembra uma passagem, a qual ele está indicando, tá? Em que Chico, Emmanuel estaria ali trabalhando com Chico e Emmanuel pede para interromper os trabalhos daquela noite, pois ele iria participar de um grupo no plano elevado de debate sobre as parábolas. E aí Chico fica surpreso, porque ele fala, puxa, mas vocês do plano superior ainda ficam debatendo sobre as parábolas, não teriam acesso a textos mais complexos, né? E aí que Emmanuel também falou, poxa, mas por que a surpresa? As parábolas guardam tantos ensinamentos quanto o seu conhecimento permite. Tem um filósofo alemão que fala que o nosso conhecimento, a nossa linguagem é o limite do nosso conhecimento. Então, se nós evoluímos o nosso raciocínio, a forma como nós pensamos, nós vamos evoluir em pensamento. Nós vamos evoluir na compreensão, inclusive das parábolas. Por isso, vamos olhar para ela para ver se a gente consegue destacar alguma outra camada dessa cebola que a gente vai cortando em fatias. E a primeira indagação que eu levanto é: por que a parábola do semeador está dentro do capítulo Sedes Perfeito? Porque ela está falando de consequência, e logo no começo do capítulo Sedes Perfeito, e a máxima de Jesus que inaugura o capítulo é: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, sedes perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aqui eu convido vocês a acompanharem o nosso canal no YouTube e assistirem a palestra do Jean e do Glauber, que já trataram desse capítulo Sedes Perfeitos com outros aspectos, que é um capítulo grande, palestras interessantíssimas, que eu convido aqui vocês a complementar esse tema. Mas apesar de hoje, isso hoje que eu digo com Kardec, nós compreendermos que a perfeição, isso na concepção máxima, na potência máxima da concepção de perfeição, ela está concentrada tão somente em Deus, e sendo nós criaturas, nós jamais nos igualaremos ao Criador. Então, a Kardec já trouxe isso logo de cara nesse capítulo, dizendo assim, olha, quando Jesus quis dizer sedes perfeito, ele não quis dizer sedes perfeito.
porque não dá para ser perfeito, porque só Deus é perfeito. Então já mostra essa primeira camada de nova compreensão do texto. Assim como outros textos já nos trazem uma nova compreensão, uma nova leitura, esse é uma primeira delas. E eu queria que vocês guardassem essa informação. Principalmente essa informação aqui dos sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O que está por trás dessa frase de Jesus? Então, como se fosse uma receita culinária aqui, que a gente está picando o alho, picando a cebola, vamos reservar essa informação para usá-la mais tarde. Então, vamos lá. Seguindo mais adiante, aqui no capítulo do Homem de Bem, no capítulo aqui dos sedes perfeitos, a gente se depara com uma definição do que é o homem de bem. Isso já no segundo tópico deste capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma expressão que hoje em dia ela tem sido utilizada muito com viés negativo. Que ela está sendo utilizada para segregar ao invés de agregar. Como se fosse um título que uma pessoa que se diz cristão merecesse tal título. Basta ser cristão para ser um homem de bem. Como se cristão fosse uma licença 007 para julgar e condenar, em nome aqui de uma moral que convém apenas a quem está acusando. Quantas vezes nós estamos vendo nessas situações as pessoas se auto-intitulando cristãos e no passo seguinte deturpa tudo que Jesus apontou. Como se Jesus viesse nesse momento, muitas dessas pessoas que se auto-intitulam homens de bens puramente por serem cristãos, recusariam o próprio Cristo. Acusariam o próprio Cristo de ir em contra o cristianismo. Mas é muito interessante quando nós vamos para o Evangelho e para a passagem neste ponto, que traduz o que é o homem de bem, que a gente verifica que não tem nada de religião. Lá na lista de exigências falando do que é ser um homem de bem, não está escrito ser religioso. Não está escrito ser cristão. Seguir a religião cristã. Mas está escrito que apenas para ser verdadeiramente indulgente e benevolente em sua plenitude. Então, sinto informar para essas pessoas que estão enchendo a boca para dizer-se cristãos, que não tem uma lista VIP, um cartão black, nenhuma vantagem lá no outro lado por ser cristão. O que realmente impede a nossa evolução é o egoísmo, que é justamente o oposto de ser indulgente e benevolente. Uma sociedade egoísta, ela não sobrevive. Vamos imaginar, e você vai falar, puxa, André, mas o mundo está egoísta. Mas vamos imaginar uma situação em que a sociedade fosse 100% egoísta, que todo mundo só pensasse em si mesmo. Quando a gente entra num ônibus, por exemplo, pega um ônibus, a gente presume que o motorista está bem, que não usou nenhuma substância alcoólica ou entorpecente que tirasse ali o movimento ou a coordenação de dirigir, que não colocasse a vida das pessoas em risco, que não avançasse o sinal vermelho. O próprio sinal vermelho, a minha confiança de avançar no sinal verde, quando o sinal abre e eu avançar o carro, eu tenho a confiança de que quem está parado no vermelho não vai avançar. Isso é não ser egoísta. Pois é o ponto que a outra pessoa só pensasse nela e falasse assim, eu estou atrasado, eu não quero nem saber, eu não vou parar nesse semáforo porque eu estou atrasado, eu preciso chegar no meu endereço.
Não estou pouco me importando para as outras pessoas. O que aconteceria se todo mundo agisse dessa forma? O cruzamento não teria semáforo, não teria regras, não teria leis de trânsito, por exemplo. Então, uma sociedade puramente egoísta sucumbe, não dura. Nós não estamos nesse estágio, mas precisamos evoluir, porque nós também não estamos no estágio de ser puramente indulgentes e benevolentes em sua plenitude. E me chamou muita atenção o próximo tópico deste capítulo, que fala da autoridade. Vou ler um trechinho aqui para vocês, interessante. A autoridade é uma delegação de quem se pedirá contas a quem dela foi investido. Não foi dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco como um direito ou uma propriedade. Esse trecho está lá na página 228 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós já vamos projetar, puxa, olha, tá vendo como os políticos... Mas e quantas vezes nós temos pequenos poderes? Quantas vezes aquela pessoa precisa da gente e eu tenho o poder de dizer sim ou não? Você não vai entrar aqui no centro, mas a pessoa está na porta, né? Não, você não vai entrar aqui porque você não está adequadamente vestido. Você não vai poder comprar ou poder, porque eu não quero. Quantas vezes nós, com esses pequenos poderes, também abusamos dessa autoridade a qual devemos prestar contas? Um professor numa sala de aula, um profissional. Quando o profissional, por exemplo, me consulta, um cliente me consulta, ele espera que eu vou ajudá-lo, porque ele deposita em mim a confiança. Se eu abusar dessa confiança, eu vou estar quebrando esse mandamento da autoridade. Mas me lembrou de uma cena do filme Rei Leão, da Disney. Filme não, desenho, Rei Leão. Apesar de eu já ser... O filme foi lançado em 94, então eu tinha 11 anos. Mas naquela época que não tinha ainda Netflix, né, você tinha que ter a fita para poder assistir, e em casa tinha a fita, meus irmãos mais novos assistiam todos os dias. E eu acabei decorando todas as falas, sei de cor ainda até hoje. E me lembrou uma cena. Essa cena tá lá. Para quem não lembra do filme, o Simba, que é o personagem principal, o pai dele morre, o Mufasa morre, e o Scar, que é o irmão do Mufasa, do rei, tenta fazer de tudo para que o Simba, ainda criança, se sinta culpado pela morte do pai. A ponto do Simba ser o legítimo herdeiro, foge e o Scar faz o golpe lá de estado e domina com as hienas. E depois de passado muito tempo, o conselheiro lá, o macaco Rafiki, que é o sábio do reino, encontra o Simba e chama ele para assumir sua posição como rei, na qual ele refuta imediatamente, mesmo sabendo que o seu povo estaria sofrendo nas mãos do tirano que era o Scar, que só pensava nos interesses próprios. O Scar deixava o povo passar fome, mas ele não estava se importando, porque ele estava alimentado. E o Simba não queria assumir o lugar dele como rei, porque isso teria que fazê-lo enfrentar temas delicados do passado e que lhe causavam dor. O egoísmo nessa situação o levou o Simba a pensar tão somente nele. E naquele momento, o Simba não era nada diferente do Scar. A única diferença é que enquanto o Simba não fazia o mal, também não fazia o bem. E aqui, eu lembro que a negligência na legislação, ela é uma das formas de autoria. Quem é negligente com um ato, assume o risco da pior consequência daquele ato.
A pessoa que se embebeda e assume a direção, assume o risco de não ter controle dos seus atos e causar um acidente. Então, não fazer o bem também é uma estagnação. Não é um ato. Nós precisamos de atos para progredir. Nós precisamos dar passos para progredir. Mas a situação ali com o Simba mudou depois que o Rafiki, o macaco, o golpeou na cabeça com um cajado. E eu vou mostrar aqui a cena pelo menos em figurinhas, antes que a Disney derrube o nosso canal do YouTube. E aí, pum, o Scar lá bateu com o cajado na cabeça do Simba e ele disse: mas por que você me bateu? E aí ele fala: não interessa, tá no passado. Ele mas ainda dói. E o Rafiki diz: o passado dói. Mas você pode fugir ou aprender com ele. E aí, quando o Rafiki tenta golpear de novo a cabeça do Simba, ele se desvia e ele fala: tá vendo como você aprendeu com o passado? Então, realmente, o passado pode doer, mas nós podemos aprender com eles, com o passado, a evitar novas dores. Os tempos atuais nos forçaram a nos internalizar, a voltar para dentro e olhar para nós mesmos. Quanto de nós tivemos que enfrentar vários meses aqui sozinhos, trancados em casa, só com os nossos próprios pensamentos como companhia? Foi um passo importante. Foi necessário, foi um freio de arrumação de toda uma sociedade que já não ligava para o indivíduo como pessoa, mas como uma marca, como um post, como um feed bonito no Instagram, com aquelas máscaras, filtros, uma vida que às vezes nem existe, que é toda inventada, um personagem. E nunca se deu tanta importância, e repito aqui, uma necessária importância à saúde mental do indivíduo. Mas isso é apenas o diagnóstico. Nós paramos no diagnóstico. E o passo 2 não está sendo tomado. Nós, na nossa última reunião, da diretoria, o Gia colocou uma frase, e foi a partir dessa frase que eu tive a ideia dessa palestra, que ele falou: parece que está todo mundo numa sala de espera de um médico. Ou de um dentista, né? Que o Marcelo está aqui. Daquele dentista que a gente sabe que vai doer o tratamento, que vai doer a cara. Sobrou. Hoje em dia não dói mais. Hoje em dia não dói. E tá todo mundo incomodado naquela sala ali. Ninguém quer estar ali. Todo mundo se olhando assim, indiferentes. A tensão impede das pessoas se conversarem, de criar amizade. E tá todo mundo querendo voltar para casa e se trancar no seu mundinho. É isso que está acontecendo muitas vezes. A gente acaba... Lidar com gente não é fácil. Lidar em sociedade não é fácil. Muitas vezes dá vontade de sair correndo, se trancar, viver no meio do mato e lidar só com planta, o animal. Que ainda planta não fala, né? Não reclama da gente. Mas, se fosse isso, nós não teríamos vindo em sociedade para evoluir. Então, qual é o tratamento disso? Ora, o tratamento é mais antigo do que a gente imagina. Tem pelo menos aqui uns 2000 anos. Uma receita bárbara, apontada por Jesus como o maior mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É na caridade que todas as respostas são atendidas, pois o oposto da caridade é justamente o egoísmo. Não há caridade egoísta. Nem combina essa frase, né?
Pois são situações completamente antagônicas, opostas. A caridade pressupõe coletividade. É amar ao próximo e não amar a mim mesmo. Olha como fica estranha a frase, né? Amai a mim como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É amar ao próximo. O próximo pressupõe outra pessoa. Então, a solução dada por Jesus pressupõe coletividade. Parece às vezes meu sobrinho, que quando a gente reza o Pai Nosso, ele fala: seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a benevolência em sua plenitude é que é pedida do homem de bem. E pense naquela propaganda do posto do Ipiranga, né? Onde, para tudo que uma pessoa pergunta, o cara fala: tá lá no posto do Ipiranga. Como se fosse Jesus segurando uma plaquinha escrito: fora da caridade não há salvação. Na mão para responder todas as perguntas. Fala: nossa, mas até com quem pensa diferente de mim, fora da caridade não há salvação. Até com os muçulmanos, judeus, umbandistas, evangélicos, fora da caridade não há salvação. Mas até com presidiários, criminoso, pecadores, fora da caridade não há salvação. Lá no Poço Piranga, tem. Então não tem regra, não tem regra fora essa regra. Essa é a regra máxima, perdão da palavra, mas não tem exclusão a essa regra. Deixo aqui o raciocínio com uma passagem do livro Missionários da Luz. A G que está aqui lembra dessa passagem. Em um capítulo, o André Luiz acompanha o trabalho de um grupo de espíritos que estão ali em trabalho para assessorar uma mulher que está grávida. Mas apesar do intenso trabalho do plano espiritual, desde a gestação anterior, desde a da concepção do bebê, da preparação, a gravidez está por um fio. Por uma atitude completa e exclusiva da mãe, que usava de entorpecentes, que bebia muito, tinha alto consumo de álcool, uma vida nada saudável e que biologicamente estava pondo em risco a gestação. E era um dia D. Era um dia que, se ela saísse e utilizasse de entorpecentes e bebesse, seria fatídico que a gestação fosse interrompida. E houve um trabalho gigantesco do plano espiritual. Uma equipe foi mobilizada. Mobilizaram o ambiente, tentaram mudar a energia do ambiente, mobilizaram uma pessoa que morava junto com ela para receber intuição de dizer palavras mais de ordem, mais impactantes. Imposição de energia foi utilizada, mas nada interrompeu a vontade dela de sair. E ela saiu, bebeu, utilizou-se de entorpecentes e a gestação foi interrompida porque o corpo não aguentou. E a gente chega no final desse capítulo, talvez como todos nós aqui, já julgando essa mãe, dizendo: poxa, já é a sua terceira gestação que você ou aborta deliberadamente ou aborta espontaneamente por mau cuidado do corpo. Então a gente já pré-julga essa pessoa dizendo: puxa, mas não tem jeito. Ah, tem gente que não quer ajuda. Ah, tentei de tudo, lavam minhas mãos, deixo com Deus agora. Mas pela surpresa do leitor e até do André Luiz, o orientador do trabalho fala, chama para uma prece pela pobre alma da jovem. Naquele momento em que todos esperavam que o filho fosse amparado, ele chama a prece para amparar a mãe, pedindo pela sua evolução e pelo seu bem-estar, sem qualquer pré-julgamento. E colocando toda a equipe à disposição para repetir todo o trabalho, até que o trabalho fosse eficaz.
Essa é a verdadeira indulgência e a benevolência. Deus, na sua infinita sabedoria, não julga. E não há autoridade maior no universo do que Deus, em sua bondade e justiça e sabedoria. Lembrando, Deus pelas palavras do Evangelho, é infinitamente justo, infinitamente bom e infinitamente sábio. Se ele é infinito, ele é 0% mal, 0% injusto e 0% não inteligente. Ele é a suprema inteligência. E mesmo assim, sabendo do que nós vamos cometer, ele não julga e nos concede diariamente novas chances. A imortalidade da alma significa a imortalidade de novas chances. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmos. Está na página 227 do Evangelho. Então, olhando para a parábola do semeador, a história do Simba seria a semente que foi jogada próxima dos espinhos, que sufocaram inicialmente o seu crescimento, mas que numa oportunidade de raio de sol conseguiu germinar e vigorou. Já a jovem nessa situação é a semente que foi caindo do saco do semeador e foi devorada pelos pássaros logo na sequência. Por isso, lembro de sermos bons espíritas. O espiritismo não precisa de defensores. Nós não precisamos defender o espiritismo. Mas nós precisamos viver e compreender o espiritismo em sua essência, demonstrando nos nossos atos aquelas virtudes do cidadão de bem. Daí, lembram daquela frase que eu pedi para reservar aqui? Aquela receita para reservar aqui, lá da frase do começo, de que Jesus disse: sedes perfeitos, assim como seu Pai Celestial. Foi nesse momento, então, que eu compreendi que a parábola do semeador não é sobre ser perfeito, mas justamente foi um jeito de Jesus dizer: sois imperfeito. Mas há meios de enfrentar e alcançar o sol. E o solo fértil para florescer, para frutificar e para rebrotar milhares de vezes. É isso que eu tinha para dizer hoje para vocês.